Fala, meus queridos, como estão vocês? Continuo a afirmar aqui a necessidade de vocês estarem acessando a plataforma, tirando as dúvidas, tá? Colocando as atividades lá. Só dessa maneira que eu tenho como controlar a frequência e a participação de todo mundo, ok, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e ao período pré-colonial no Brasil. O período pré-colonial, o período entre 1500 até 1530, quando os portugueses eles chegavam aqui no Brasil, mas de fato eles não povoaram, tá? Eles só vão estar explorando a região, ok? Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, né, por um acaso, nós já debatemos e falamos sobre isso, eles não vão encontrar a princípio o que eles procuravam, que eram metais preciosos, mas eles vão encontrar o pau-brasil, que era uma madeira extremamente resistente, que ainda se extraía um corante conhecido, um corante avermelhado que eles utilizavam para pigmentar ou para, enfim, como tinta na época, e eles vão passar a fazer um trabalho com os nativos conhecido como escambo, que era um trabalho de troca, tá? Troca de produtos de pequeno valor pela mão de obra indígena, onde eles cortavam, né, a madeira, colocavam ali nas feitorias, que eram alguns casebres que ficavam ali já às margens, né, para quando a embarcação chegar, eles só colocavam a madeira, né, na embarcação, na caravela, e levava de volta a Portugal. Ok, pessoal? Então, o período pré-colonial, esses primeiros 30 anos, onde Portugal, de fato, só vai explorar o Brasil através da mão de obra indígena, né? Através do escambo, explorando basicamente o pau-brasil, ok? Portugal só vai povoar efetivamente o Brasil, pessoal, ficar aqui na terra quando os franceses começarem a passear pelo litoral e chegarem a ocupar a parte, né, do Rio de Janeiro. Então eles só vão ficar e administrar o Brasil, de fato povoar, por medo de perder as terras brasileiras, tá? Então é aí que eles vão dividir as terras do Brasil em 15 lotes e vão doar a 12 donatários. Esses lotes ficaram conhecidos como capitanias hereditárias e, de fato, eles vão administrar aqui o Brasil. Essa administração não foi fácil, as capitanias hereditárias elas fracassaram, só duas deram certo, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, principalmente por conta do cultivo da cana-de-açúcar. Gente, era muito difícil esses donatários se adaptarem, né, a esse clima tropical do Brasil. As características eram bem diferentes do que as características de Portugal. Era bem mais fácil chegar uma notícia de Portugal para essa capitania do que uma capitania entrar em contato com outra, né? Fora dificuldades de lidar com algumas tribos indígenas, enfim, acabaram fazendo com que as capitanias hereditárias fracassassem e depois eles basicamente desenvolverem o governo geral. Foram 3 governos gerais no Brasil. O que era o governo geral, pessoal? É basicamente um responsável por estar administrando, tomando todas as atitudes, sendo porta-voz, né, do rei que está lá em Portugal, basicamente tomando todas as dúvidas. Então, o governo geral ele vai centralizar o poder e ele também vai auxiliar tanto de forma militar, tanto administrativamente os donatários, tá bom? A gente vai continuar falando sobre como foi a administração no Brasil na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre as câmaras municipais, sobre os homens bons, né, que vão estar administrando essas câmaras municipais, como se fossem os primeiros meio que municípios, né? Vou usar essa palavra, municípios do Brasil, principalmente em regiões ali um pouquinho mais afastadas.